Direto para Brasília, a primeira turma do STF começa a julgar nessa semana a denúncia da PGR contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Quem traz as informações é Janaína Camelo, que acompanha o dia a dia dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal. O que se esperar, quando que essa análise começa? Bem-vinda, boa noite para você, Janaína, boa semana. Muito boa noite para você, Tiago. Ótima semana para você também, para todo mundo que está assistindo a gente aqui agora. Pois é, começa na próxima sexta-feira, viu? Vai acontecer no plenário virtual, então os ministros têm alguns dias ali, um período para depositarem os votos. Vai de sexta-feira dessa semana até sexta-feira da semana que vem. E aí os ministros vão decidir se Eduardo Bolsonaro vira réu aqui no STF pelo crime de coação no curso do processo por tentar interferir no julgamento de Jair Bolsonaro, né? Bolsonaro que foi condenado a mais de 27 anos de prisão. A acusação ali da Procuradoria-Geral da República é que Eduardo Bolsonaro ameaçou autoridades brasileiras usando as sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. E aí para tentar ou interferir diretamente no julgamento de Jair Bolsonaro ou tentar pautar no Congresso alguma proposta de anistia que priorizasse especialmente o pai, né, Jair Bolsonaro. Essa é a denúncia da PGR. E esse julgamento, Tiago, ele foi marcado logo depois que o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, recebeu ali a resposta da Defensoria Pública da União, que está defendendo Eduardo Bolsonaro, né? A DPU foi intimada pelo ministro a defender Eduardo Bolsonaro depois de várias tentativas ali fracassadas de tentar notificar o deputado federal. E nessa manifestação e nessa defesa de Eduardo Bolsonaro, a DPU diz o seguinte: pede a rejeição dessa denúncia, diz que não há descrição clara e individualizada dos crimes que foram imputados a Eduardo Bolsonaro, diz que as acusações, na verdade, caracterizam exercício regular de direito e liberdade de expressão, porque Eduardo Bolsonaro, passou a ser alvo de inquérito depois que ele passou ali a declarar publicamente que estava atuando junto a autoridades na Casa Branca para sanções contra autoridades brasileiras, contra o governo brasileiro, na alegação de que Jair Bolsonaro estaria sendo uma vítima de uma perseguição política nesse processo aqui no STF. Mas aí a Defensoria Pública da União diz que ele estava exercendo regular direito e liberdade de expressão, pede ainda que o processo então seja suspenso e que o STF tente novamente notificar Eduardo Bolsonaro, mas agora utilizando ali a cooperação jurídica internacional. Essa é a alegação da Defensoria Pública da União. Então, um julgamento que começa na próxima sexta-feira. Só lembrando, Tiago, que a primeira turma hoje está desfalcada, né? Conta apenas com 4 ministros. O 5º ministro era o ministro Luiz Fux, que passou a integrar ali a segunda turma. Tiago. Perfeito. Então, sexta-feira, os ministros começam a depositar o voto e é o plenário virtual. Janaína Camelo, boa semana para você. Até daqui a pouquinho. Vou chamar o Nelson Kobayashi para nos traduzir tecnicamente o que representa essa análise. Primeiro, né? O deputado continua fora do Brasil. Como é que fica essa questão? Com 4 ministros apenas na primeira turma, como é que fica também essa situação? E efetivamente o que pode acontecer com ele, Kobayashi? Olha, Tiago, do fim para o começo, provavelmente ele será réu, tornar-se-á réu, né? Ele, por enquanto, é denunciado e depois dessa decisão que virá no plenário virtual, se alcançarem ali maioria de votos, o deputado Eduardo Bolsonaro vai se tornar réu e aí vai se instaurar o processo criminal. Só que esta denúncia não deveria ser julgada agora. O recebimento dessa denúncia não deveria ser julgado. Esse julgamento, no meu ponto de vista, é ilegal. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro ele foi citado por edital. Significa que ele foi intimado da existência de uma denúncia contra ele por uma publicação em um diário oficial, um edital. E o Código de Processo Penal, no artigo 366, diz que quando alguém é citado por edital em um processo criminal, se decorrido o prazo para apresentar a defesa, a resposta à acusação, e ele não se defender, nem constituir advogado particular nos autos, o processo deve ficar suspenso, deve parar, deve ficar aguardando. Fica suspenso também o prazo prescricional, não conta o prazo de prescrição. E o Supremo Tribunal Federal está passando por cima
desse artigo de lei, que é um artigo que se aplica todos os dias no Brasil em diversos outros processos criminais, citação por edital e réu não respondendo, suspensão do processo. Isso é natural do dia a dia da advocacia criminal. Mas, nesse caso, o Supremo entendeu que deve seguir adiante, porque seria inequívoca a ciência do Eduardo Bolsonaro a respeito do processo, uma subjetividade que está em desacordo com o texto da lei. A probabilidade é de recebimento da denúncia e, nesse caso, são necessários 3 votos, porque se empatar um 2-2, o que não é provável, na dúvida, deve ser beneficiado o réu, mas a gente não acredita que isso vai acontecer.